Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Rivando e hoje farei leitura no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: Havia certo homem de Remataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Ora, é verdade que nós ouvimos falar acerca de Ana e Penina e nós tratamos, na verdade, se tratado com uma certa diferença, onde a todo tempo se critica Penina, né, por causa das provocações que ela fazia para Ana. Mas vale lembrar que tanto Ana quanto Penina eram esposa, era a cultura da época, né? Penina não era outra, Penina era esposa também, porque se costumava, assim culturalmente dizer e fazer, que quando um homem casava com uma mulher e essa lhe fosse estéria, ele poderia casar com outra. Então ele casa, se tivesse condições, claro. Então ele casava com outra, por meio da outra ter filhos, e seria o filho de ambos deles, é considerado filho deles. Nós vemos até no caso de, isso claramente no caso de Abrão, ou Abraão, né, com Sara, o Sarai, que assim teve o filho Ismael com Agar. E esse filho Ismael era considerado filho de Abrão ou Abraão com Sara ou Sarai. Então, essa era a cultura. Aí nós percebemos que a Bíblia diz que todo ano eles iam adorar a Deus. E então, quem ia adorar a Deus? Elcana, Penina, os filhos, porque essa era a frutífera, e Ana. Todos iam adorar a Deus. Quando chegando lá, havia de fazer sacrifício. Então ele pegava o sacrifício. Tá, o sacrifício para Penina e seus filhos, e outro sacrifício para Ana. Então ele dava porção, dividia em porções. Uma coisa chama atenção, é que Ana, a Bíblia diz que ela ficava tão triste que ela não comia o sacrifício. E o sacrifício era composto de fazer o sacrifício, sacrificar o animal e depois comer o animal para que o sacrifício ficasse completo. E aí nós percebemos que Ana não completava o sacrifício. Ana chorava, Ana esperneava, Ana clamava, mas não completava o sacrifício, que ela não comia, pois está triste, com a alma abatida. E Penina cumpria o sacrifício. Quando ela não cumpre o sacrifício, logo nós percebemos aí um certo impedimento dela receber a bênção, né? Quando você vai para Deus e assim a adoração a Deus não se faz completa, há uma impossibilidade de se cumprir a palavra de Deus. Mas duas coisas chamam a atenção. Ana não cumpria o sacrifício e Penina provocava, porque Penina é estéril. E neste tempo, quem era estéril era considerado maldita. Era considerada a pessoa que não recebeu o favor de Deus. Cometeu algum pecado. Porque no livro de Levítico, o próprio Deus já tinha falado que não haveria estéril entre o povo dele. E assim, quando Penina, tomando conhecimento desta palavra de Deus, disse, então ela fez alguma coisa contra Deus. Ela não é de Deus. Então havia uma certa provocação e Ana chorava, ficava triste e não adorava a Deus. Quantas pessoas não adoram a Deus por se sentir provocado, com sentido com a alma batida? Então não havia adoração a Deus.
Mas mais uma coisa chama atenção neste momento. A atenção do povo de Deus, a atenção de quem lê as Escrituras, é que, porque Ana, esse período, segundo a história, levou cerca de 10 anos, cerca de 10 anos, todo ano, ele descia, subia a Jerusalém, ia adorar a Deus, mas chegando lá, Ana não conseguia adorar. Então é necessário, se você quer bênção de Deus, quer vitória de Deus, tem que ser adorador, porque a própria Escritura diz que Deus procura verdadeiros adoradores, aqueles que adorem em espírito e em verdade. Mas uma coisa que chama atenção é que certo dia na adoração, ou podemos dizer assim, no 10º ano, 10º ano de luta, 10º ano de desespero, 10º ano de tristeza, 10º ano de desapontamento. A Bíblia diz, você vê o registro nessa história, que ela, após comer, ela adorou nesse tempo. Nesse 10º ano, ela adora a Deus. Não deixa assim evidenciado na leitura da Bíblia que ela adora a Deus, ela completa a adoração. E quando ela completa a adoração, ela se lança aos pés de Deus com a alma triste, chorando a Deus. Deus, eu quero uma resposta. Deus, eu não aguento mais ser humilhada. Eu não aguento mais ser tratada como uma pessoa que é desprovida das bênçãos do céu. Eu não suporto mais isso. Embora o meu marido, Elcana, ame mais a mim, ele demonstra amar mais a mim do que a outra esposa, ainda assim eu não aguento as provocações. Eu não estou mais suportando. É uma coisa bem clara, irmão, que se não fosse Penina, não havia esse despertamento. Olha, se não fosse essa luta, as provocações de Penina, não haveria esse clamor da parte de Ana. Ana começa a clamar a Deus agora. Ela começa, Deus, eu não aguento mais as provocações. Isso não fez a separar de Deus. As provocações não separou ela de Deus, não distanciou ela de Deus. Não fez com que ela se afastasse, a deixasse de ir, ou de pelo menos procurar a querer adorar a Deus. Ela, pelo contrário, ela lançou-se nos pés do Senhor. Olha quando é que a bênção vem. Quando a função de Penina foi fundamental, foi indispensável para que Ana recebesse a bênção. Foi indispensável para despertar em Ana o verdadeiro adorador, a verdadeira adoração. Então a gente ouve que quando Ana foi provocada, se sentiu provocada, Penina clamou a Deus. No 10º ano disse, Deus, eu não aguento mais. Deus, o Senhor tem que fazer alguma coisa. E começou a chorar na presença de Deus. Quando chorou, que ele viu, pensou que estava bêbada, embriagada. Tentou repreender, mas ela disse, não é nada disso não, sacerdote. Não é nada disso não. É porque eu já não suporto mais, eu quero uma mudança de vida. Eu não aguento mais ser estéril, não aguento mais ser chamada maldita. Eu estou pedindo a Deus uma solução, uma novidade, uma bênção, uma resposta. E em outras palavras, nós vemos que o sacerdote disse ali, Ana, vai-te em paz, porque Deus já te respondeu. Você completou a adoração. Você está adorando a Deus de verdade. Então a bênção já chegou. A vitória já chegou. É o 10º ano, é o 10º ano da vitória. É o 10º ano chegou a bênção. Porque no 10º ano houve a verdadeira adoração ao Senhor. Adore a Deus. Então a função de Penina não foi maléfica. Não foi maléfica. Como se prega, como a gente diz, na primeira leitura superficial, dizendo que Penina é aquela, é ruim, é o diabo. Nada disso. Penina foi assim a vara que Deus usou para que a Ana fosse abençoada. Para despertar em Ana a bênção. Para despertar em Ana o poder de Deus. Amém? Glórias a Deus.